Olá, quero dar as boas-vindas para quem está aqui, mais um bloco do evento Turbine Suas Vendas Online. Eu sou Patrick Scripilite, sou um homem branco, estou aqui no fundo, numa área externa de jardim, estou com um casaco verde, com headset, tenho olhos verdes, estou aqui para apresentar mais esse bloco do nosso evento. Eu sou um especialista em comércio eletrônico, com mais de 20 anos de experiência, trazendo empresas aí para o varejo online, e hoje eu estou na TOTUS, atuando como gerente executivo. A gente está começando esse bloco, é muito aguardado, né? Um tema que é muito importante para os próximos meses que estão vindo pela frente, que são os meses que trazem aí uma diferença para o varejo no ano. Então a gente vai falar sobre Black Friday, previsões de vendas para a edição de 2024. Nesse bloco a gente vai compartilhar um estudo que vai falar sobre categorias, produtos e uma série de outras coisas que eu não vou falar aqui, porque quem vai falar vai ser a Juliana. E a gente vai trazer a Juliana Lorenzetti, que é cientista social, trabalha com e-commerce desde 2023, é atualmente a diretora de Growth na Conf, e nada melhor do que ela para ela se apresentar. Então, vou deixar aqui, Juliana, seja bem-vinda. Você pode se apresentar, por favor? Claro, Patrick. Obrigada, um prazer aí participar com todos vocês. Obrigada, RD, obrigada, Patrick. Então, eu sou Juliana Lorenzetti, eu sou diretora da Conf, é uma empresa que cuida de toda a parte do ecossistema do consumidor digital. Eu vou falar um pouquinho mais em virtude, trazendo os estudos que a gente vai apresentar aqui com vocês. Eu trabalho no e-commerce desde 2013, trabalhei na parte de prevenção à fraude e agora mais nessa parte de geração de dados para o varejo online e também a parte de pós-venda, né, de trocas e devoluções, né? Então, dentro da Conf, que também estabelece aí uma comunicação com o consumidor final dentro desse ecossistema digital. Eu estou com uma camisa preta em virtude da própria Black Friday, que a gente vai conversar bastante aqui. Eu tenho olhos castanhos, sou uma mulher de cor branca, estou aqui na minha casa hoje, estou trabalhando home office, e é uma satisfação aqui conversar com todos vocês. Eu vou compartilhar o meu material, e daí a gente vai conversando, eu e o Patrick, aí, sobre essa principal data de vendas do varejo online, que é a Black Friday. Obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer ter você. E vamos lá para a apresentação, que eu estou aqui também ansioso para saber esses números. Legal. Então, pessoal, só para antes de entrar um pouquinho na parte dos dados que a gente vai apresentar, é importante sempre falar um pouco da metodologia, né? A gente, toda a água, quando a gente bebe, entender a fonte, às vezes pode mudar o gosto da água. Então, quando a gente fala de algum dado, de algum projetado ou de algum histórico, entender qual é a metodologia utilizada e qual é a fonte dessas informações acaba sendo bem importante, né? Então, como eu falei antes, como eu trabalho na Conf, a gente é um ecossistema onde a gente tem uma vertical de uma empresa de ciência de dados, que é a Neotrust. Nós temos o próprio aplicativo da Conf, que estabelece uma comunicação final com o consumidor. Então, ele está dentro do nosso ecossistema, participando com seus sentimentos, com seus feedbacks sobre a sua relação de compra no mercado digital. E nós temos uma empresa de trocas e devoluções. Então, todas essas unidades de negócio formam esse ecossistema e geram dados em colaboração com os varejos, que são os dados que eu apresento aqui para o nosso planejamento da Black Friday de 2024. Então, seguindo nessa metodologia, quais são esses números, né? Quando a gente fala de consumidor final, nós temos hoje cadastrado 208 consumidores finais, que para uma pesquisa, para um feedback de um produto, para entendimento de alguma necessidade, acaba sendo uma massa participativa para esse tipo de análise, de pesquisa, de feedback, de NPS sobre alguma categoria, algum produto específico. Quando a gente fala de after sale, é mais focado na parte de pós-venda. E como aqui a gente vai falar muito da parte de planejamento e de vendas para Black Friday, eu trago muitos números da Neotrust, né, que a gente processa em média 2 milhões de pedidos por dia. E esses pedidos, como que a gente captura esses pedidos? A gente, na verdade, pega
a informação do anúncio que está sendo vendido, então a gente identifica qual é o produto que está dentro do e-commerce, né? Qual é o produto que está sendo comprado, então a gente tem essa identificação. Quando a gente captura essa informação, existe uma inteligência artificial que vai classificando todos esses dados dentro de uma árvore de categorização, para que esse dado possa ser devolvido com direcionamento de venda, né? Então, é só um pouco do método de trabalho que a gente utiliza. Então, coleta as informações do anúncio, existe um trabalho através de inteligência artificial que faz uma classificação do que está sendo capturado, e com isso a gente consegue trazer informações de o gênero que está comprando, qual a idade, do perfil deste consumidor, o perfil demográfico, inclusive, né? O perfil demográfico. Então, para que a gente possa calibrar as nossas campanhas, para que a gente possa vender mais, entender o quê, né? Qual é o produto que eu vou investir, aonde e para quem, acaba sendo aí as principais sustentações da estratégia para uma campanha de marketing para as vendas na Black Friday. E a gente consegue, através desses dados, é isso que a gente vai falar um pouquinho na apresentação, trazer essas informações do produto, quem está vendendo, qual é o perfil deste consumidor e onde ele está, através dessa metodologia e da colaboração de mais de 5.000 varejistas hoje que colaboram com os dados da Neotrust. Então, falando um pouquinho da evolução do e-commerce, e aqui eu estou trazendo o e-commerce, a representatividade dele frente ao varejo como um todo no Brasil, e daí eu estou colocando o mundo físico, nós vamos se deter aqui mais a falar somente do mundo digital, mas aqui a gente fala, eu trago um pouco a representatividade do varejo online frente ao varejo físico, né? Então, a gente percebe ali que antes da pandemia, a gente tinha uma representatividade de 4% no varejo online. E isso vem crescendo e se estabiliza aí num patamar de 12%, de 11% nos últimos anos. Claro que essa participação de 11%, de 12%, ela é bem puxada no final de cada ano, em virtude do último trimestre, que tem a própria Black Friday, né? Porém, é uma participação do varejo digital frente a todas as vendas do varejo brasileiro, né? Então, é só uma tendência dessa participação e da representatividade que o e-commerce ganha, as vendas digitais ganham em virtude de todas as vendas do varejo. Aqui a gente traz uma distribuição de vendas no digital por região, né? Então, eu estou fazendo uma comparação aqui de crescimento do primeiro semestre, né? Que é uma forma da gente olhar esse primeiro trimestre de 2024, tem alguns dados do semestre também, e olhar esse comportamento até para planejar o trimestre da Black Friday comparado ao ano anterior. Mas quando a gente vê aqui a parte de distribuição de vendas por região, a gente percebe que todas as regiões cresceram porque o e-commerce ele vem crescendo, então ele mantém uma representatividade lá de 12%, como a gente viu no slide anterior, mas ele vem crescendo em termos de vendas, né? Então cada vez mais as pessoas utilizam e ganham uma maior recorrência de fazer as suas compras através do online. E aqui, quando a gente vê essa distribuição, a gente tem a região sudeste aí que puxa, tem uma grande representatividade. Nós temos aí a parte até o ano passado, a gente tinha muito a região Nordeste e a região Sul num equilíbrio, né? Esse início de ano, a região Sul acaba perdendo um pouco essa representatividade comparada à região Nordeste, mas também porque tem um crescimento na região Nordeste e teve aquelas questões de chuvas, tanto na região Sul, que não aconteceu. Foi muito forte esse ano, mas o estado do Rio Grande do Sul vem sofrendo um pouco os efeitos disso desde o final do ano passado, né? Então, a gente tem essa distribuição, puxada pela região Sudeste, e daí quando a gente vai para Centro-Oeste e a região Norte, com uma representatividade ali de 9,8% e 14% da distribuição de todas as vendas do digital. Aqui a gente traz as principais categorias de venda do primeiro semestre. Daí a gente está olhando uma comparação do primeiro semestre. Se a gente olhar o azul mais escurinho aqui,
é o primeiro semestre de 2024. Então, a gente pode dizer que no varejo online, nós temos eletrodomésticos puxando o faturamento, né? É uma das categorias com a maior representatividade. Depois nós temos moda e acessórios e nós temos telefonia em terceiro. Telefonia já foi um dos primeiros, ela perde um pouco dessa representatividade, tem uma questão de aparelhos homologados, que até a Anatel está tratando um pouco isso, então nós temos ali uma movimentação e a gente tem ali eletrodomésticos ganhando uma representatividade em virtude fritadeira elétrica, outros utensílios, né? O próprio D2C ganhando cada vez também uma representatividade para colocar as marcas mais próximas também do consumidor final e desse consumidor digital, né? Então, não somente por uma estratégia de crescer uma loja, um e-commerce da indústria, mas também para que essa marca chegue através do consumidor digital, né? Que ajuda, o fortalecimento da marca, ajuda essa marca a vender em todo o varejo, né? Não somente no canal da própria indústria. E quando a gente percebe aqui a evolução de um semestre quanto ao outro, a gente vai ver que cresce eletrodomésticos e que moda, a gente tem uma queda, se a gente for considerar o primeiro semestre de 2023 com 2024. O que é importante falar? Moda, no universo da moda, cresceu. O ponto aqui é que na representatividade de moda no todo, que é a visão que está trazendo, moda tem uma redução da sua representatividade, mesmo que ela em si ela cresça. Por quê? O ticket médio de moda, ele é um ticket médio menor do que um ticket médio de telefonia, do que um ticket médio de um eletrônico. Então, naturalmente, mesmo moda crescendo como categoria em si, a sua participação do todo, ela acaba, sim, tendo uma movimentação em virtude de outras categorias quando ganham relevância. A gente tem que falar de ar e ventilação, né? Como a gente teve algumas questões climáticas, a gente percebe também que a parte de ar e ventilação puxa muito essa parte de representatividade de vendas do online. Ar-condicionado sempre teve uma boa participação comparado a outras categorias, mas quando a gente percebe o primeiro semestre de 2024, a gente percebe uma aceleração disso. Então, a própria aceleração com o ticket médio mais elevado de quando a gente vê os produtos de ar e ventilação, e eu estou me referindo até mais a ar-condicionado, né? Que acaba tendo um ticket médio maior, que alavanca a categoria e faz com que ela ganhe uma maior representatividade. Em resumo, a representatividade de ar e ventilação no aumento das vendas de unidade vai ter um efeito mais rápido do que o aumento das vendas das unidades de moda e acessórios, em virtude do ticket médio. Mas o recado é, quais são as principais categorias, independente da sua oscilação, e principalmente como que elas se comportam, né, em virtude desses efeitos externos frente aos dados que a gente apresenta, tá? Seguindo aqui, a gente traz, e daí aqui é importante que a gente vai falar desse crescimento do primeiro semestre, e isso é o insumo para a gente tentar ter o planejamento para Black Friday, né? Se a gente parar para observar aqui, a gente tem uma divisão por trimestre. Então, a gente está dizendo que vendeu 76 bilhões em 2024, no primeiro trimestre de 2024, e no segundo trimestre, 77 bilhões. E aqui a gente tem uma comparação desses trimestres com o ano anterior. Então, a gente está dizendo que no primeiro trimestre de 2024, o e-commerce brasileiro tem um crescimento de 13%, e a gente está dizendo que no segundo trimestre de 2024, ele tem um crescimento de 14%. Isso é o que vai acontecer, essa é a tendência para o próximo semestre, esse é o crescimento da Black Friday. Claro que o cenário ele é otimista, porque ele apresenta um crescimento nesse ano de 2024. A gente considera uma base de crescimento menor quando a gente está falando do primeiro e do segundo semestre, do primeiro e do segundo trimestre. Esses números eles começam a alavancar mais
no terceiro e no quarto trimestre. Então, a gente acredita que esse crescimento que a gente percebe no início de 2024, ele se reflete no segundo semestre, claro, considerando um outro ponto de partida. E quanto maior o teu desafio de crescimento, quanto maior a tua receita do ano anterior, maior o desafio desse percentual de crescimento. Mas o ponto é, com certeza um crescimento, a tendência do ano é essa. Nós estamos, tem umas questões, por exemplo, hoje a gente percebe a taxa de desocupação em 6%, desemprego, então considera-se, em termos de números, uma taxa controlada, né? É bastante 6%, mas comparado ao que tinha, então considera-se controlada, uma inflação estabilizada aí na casa de 4%, e a gente tem aí uma questão de taxa de juros, que tem uma definição aí nos próximos meses, se aumenta, se mantém, né? Acredito que baixa não, mas se mantém ou se vai aumentar. Enfim, existe um cenário que impacta um pouco o resultado dessa Black Friday. Mas, independente desse cenário, ela com certeza ela cresce com números de faturamento expressivo, e até o final de setembro nós vamos ter a projeção de vendas da Black Friday comunicada ao mercado através da Neotrust Conf, tá? Então, na verdade, o que a gente traz aqui é o histórico e como que a gente está nesse primeiro semestre de 2024, com um otimismo muito bom, muito otimista para a Black Friday desse ano. É importante falar que a gente tem umas questões de crescimento muito diferente no ano de 2023. Nós temos no início de 2023 um dos players de varejo brasileiro que acaba tendo algumas mudanças e isso impacta um pouco. Então, por exemplo, quem comprava desse grande varejista que iniciou o ano de 2023 com alguns desafios que foram até públicos no mercado, acaba se reencontrando ou mantendo a compra neste varejo ou migrando para marketplace ou para algumas lojas especializadas. Então, a gente tem, sim, um comportamento de 2023, sim, impactado por uma movimentação de um dos principais varejos aí na história do e-commerce brasileiro e que acaba, sim, tendo que esse consumidor se buscar outras alternativas ou buscar se manter, mas tem, sim, uma acomodação de busca de outros canais de venda, além da entrada cada vez mais forte dos asiáticos, né, de uma forma bem agressiva, e cada vez mais o marketplace se consolidando como um canal de vendas importante para o varejo, né? E daí com a entrada cada vez mais de outros players. Então, esses dados é muito importante a gente acompanhar, entender as tendências do mercado e quando ele descola, entender o porquê, né? Então, é importante só registrar. Mas seguindo aqui, tudo tranquilo, Patrick, até aqui, posso seguir? Pode seguir, sim. Tá tudo tranquilo. Vamos nessa. Vamos lá. Quando a gente traz aqui agora é a representatividade por categoria no universo dos marketplaces. Então, a gente vê que hoje o marketplace, ele está, sim, representando 70% das vendas, né? Quando a gente está falando de todas as categorias. Então, ele ganha uma representatividade, as lojas de departamento, os marketplaces ganham cada vez mais uma representatividade como uma opção para o consumidor final. E a gente percebe aqui as categorias que naturalmente vêm sendo cada vez mais exploradas pelos marketplaces, né? Então, a gente tem eletrodomésticos numa crescente, telefonia como uma tendência da categoria e não necessariamente de investimento de marketplaces, e isso não quer dizer, está vendendo menos telefone, não é isso, do smartphone, não é isso, mas aquelas questões de venda de alguns smartphones não homologados, a gente acaba não conseguindo capturar aqui em todas as nossas informações, e as pessoas também estão cada vez mais aumentando um pouco mais o tempo que elas ficam com um celular, né, com um smartphone. Então, isso sim impacta a categoria. Então, mesmo que a tendência seja de crescimento, quando eu fico mais com o meu telefone, com o meu smartphone, não troco ele na mesma recorrência do passado, isso sim vai acabar trazendo aqui uma tendência que reflete nos números, tá? Tem uma manutenção de eletrônicos aqui, e a gente percebe
Moda e acessórios cada vez mais sendo explorado dentro do canal de marketplace, né? Então, aí, na verdade, moda e acessório passa a ser cada vez mais explorado por esse canal quando a gente compara os 2024 com os anos anteriores. Seguindo aqui, a gente traz lojas especializadas, né? Então, quando a gente fala lá em torno de 70%, explorando cada vez mais as vendas, né, acontecendo via o marketplace, a gente tem aí um grupo de lojas especializadas que tem a outra representatividade e como que está essa participação, né? Como que está acontecendo as vendas nos canais especializados. Então, a gente vê aqui moda e acessórios, aquele aumento que a gente tem no marketplace, ele se reflete aqui numa queda quando eu vou na visão por loja especializada de moda e acessórios. A gente percebe que os canais que eles têm uma especialidade, vamos dizer, quando eles são exclusivos, né? Quando eu falo de farmácia e saúde, é um canal exclusivo. Então, acaba sendo uma categoria onde ela consegue se preservar dentro de um canal especializado, dentro de uma loja especializada, no caso de farmácia, né, e drogaria. Pet shop é a mesma coisa. Por mais que pet shop tenha e aumente a sua representatividade dentro do marketplace, ainda é uma categoria bem explorada dentro de lojas especializadas, né? Então a gente consegue acompanhar e perceber essa parte de quando a categoria ela explora um canal especializado, né, exclusivo, isso tende a ser mais fácil a ganhar essa representatividade olhando na visão de loja especializada, tá? Então, essas são as informações macro que a gente traz. E agora, para concluir, a gente entra nessa parte da própria Black, né? Falando do comportamento no mês de novembro, naqueles dias que antecedem a sexta-feira e aquele final de semana, que é o que a gente precisa aí para calibrar as nossas ações e se preparar para o mês de novembro. O que a gente observa? Cada vez mais aqui a gente tem uma comparação do ano de 2021, 2022 e 2023. A principal, o azul forte aqui, é a menor curva, tá? O que a gente percebe? Cada vez mais as empresas, né, as lojas, os e-commerces, eles antecipam as ações da Black Friday. Então, a Black Friday, ela não se resume na sexta-feira, né? Ela não se resume na quinta, sexta, sábado e domingo. Cada vez mais, o varejo, ele começa a explorar as ações da Black Friday durante todo o mês. Então, quando eu pego aqui 2021, eu tenho um pico aqui em 2021, mais concentrado na quinta, sexta, sábado e domingo. Porém, quando eu vou vendo 2022 e 2023, a gente vê que diminui esse pico e ele acaba se diluindo durante todo o mês de novembro. Então, isso é uma tendência bem explorada por diversos e-commerce e cada vez mais isso vem se tornando uma característica do mês de novembro com a ação da Black Friday. Aqui a gente olha a quinta, a sexta, o sábado e domingo. Como que é o comportamento de vendas durante esses 4 dias? Então, algumas empresas exploram cada vez mais no início de novembro e outras exploram desde o início de novembro, porém aceleram as suas ofertas ali na quinta-feira, na sexta, no sábado e domingo. Sexta-feira concentra a maior parte das vendas, né, em virtude do próprio nome da campanha. A gente vê um pico aqui na virada, aqui a gente está falando dos horários, né? Então a gente percebe que quando vira da meia-noite, né? Quando vira meia-noite, que começa sexta-feira, a gente tem um pico de vendas ali, que naturalmente ele cai nas horas na madrugada, né? E começa a ter uma aceleração, e a gente percebe ali o horário próximo do meio-dia, 1h, como o horário à noite, como os principais pontos, momentos de mais venda para Black Friday, tá? Então, aqui é só uma fotografia considerando esses 4 dias, como que acontece esse comportamento. Aqui a gente traz uma distribuição de faixa etária, né, por faixa etária. Então, quando a gente olha quem está comprando na pré-Black Friday, a gente está falando pré-Black Friday, os períodos que não sejam os 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo,
Então, independente de ter, não tem uma mudança significativa, mas a gente percebe, na verdade, que durante os 4 dias lá da Black, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente percebe que tem aí um crescimento maior público, né? É um público de 25 a 34 anos, de 35 a 44 anos, e é um público que compra mais nos 4 dias do que na pré-Black Friday, que são os dias que antecedem o evento em si. Né? Assim como a gente percebe o público de 55 a 74 anos, que acaba sendo, e o público aí de 18 a 24 anos, eles acabam comprando e explorando mais a pré-Black Friday e não se direcionando para comprar pelos 4 dias ali do evento. Aqui a gente traz uma fotografia de um recorte de 20% de desconto. Como que a gente olha a quantidade de produtos que estão com 20% de desconto no período do mês de novembro, né? Então, a tendência aqui, eu estou pegando 23, 24, 25 de novembro, a gente vê um aumento. Claro que aqui a gente está fazendo um recorte de 20%, então a gente não está olhando 30%, 40%, mas considerando que 20% é um desconto significativo, dependendo da categoria, principalmente de ser fornecido, quando a gente olha o comportamento de 20% de desconto, a gente percebe que ele é mais explorado ali por volta dos 4 dias realmente da Black Friday, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente percebe uma participação de 20% de desconto durante o mês de novembro, mas nos 4 dias é onde concentra o maior volume de produtos vendidos com esse desconto que a gente escolheu aqui para demonstrar para vocês. Aqui a gente compartilha meios de pagamento. Então, como que a gente percebe, né? Aqui é a visão por faturamento, a visão por pedidos, né? Mas quando a gente olha a visão por faturamento, como que a gente está na parte de compras e olhando aqui o ano de 2023? A representatividade de boleto, a representatividade de cartão de crédito, a representatividade de Pix, que ganha cada vez mais representatividade, e o outros entra a questão de wallet, de algumas carteiras digitais, que inclusive alguns movimentos do ano passado justificam essa queda em 2023, tá? Então, alguma carteira digital que tinha uma representatividade maior, ela acaba tendo impacto em virtude por estar associada a um varejista, né? Ser de algum varejista específico, qualquer movimentação desse varejo também impacta na parte de vendas via as carteiras digitais. Mas, enfim, aqui a gente percebe, então, é só em pedidos, é a mesma visão, porém aqui em pedidos de compras e aqui faturamento. Cartão de crédito, né, tem sempre a maior representatividade, principalmente quando a gente está falando de ticket médio maior, mas o Pix, e o Pix com desconto, o Pix à vista, ele vem ganhando, sim, um espaço importante, um crescimento importante, e principalmente substituindo, né, até aquelas compras que eram pagas no cartão de crédito à vista, né? Então, às vezes, o Pix, atrelado a um desconto, ele acaba sendo uma estratégia de venda para que o consumidor finalize ali, faça o checkout e realmente conclua, tome a sua decisão de compra. E os 2 últimos slides aqui, a gente conclui com uma parte de parcelamento, né? Com certeza o parcelamento está atrelado ao valor do ticket médio, então quanto maior o ticket médio, maior as opções de parcela, mas como que se apresenta, né? Qual é a representatividade que a gente no volume de parcelas. Então, olhar o produto que se vende, essa parte do planejamento, olhar o produto que se vende e como que o meu consumidor costuma comprar, para que possa, sim, facilitar a promoção, esse acesso ao produto, é sim um dos tópicos do planejamento para Black Friday, de que como o meu consumidor prefere comprar o meu produto e compra mais, e como que eu encaixo isso na minha estratégia de precificação, né? Então, a gente traz aqui as informações das compras, considerando a quantidade de parcelas no cartão de crédito. E o último slide, a gente traz uma informação de frete, a parte de frete grátis, a parte de frete médio, né? Como que ela é aplicada por categorias, né? E a gente tem aqui algumas informações onde a gente percebe que
naturalmente os pedidos com ticket médio menor vão explorar menos a parte de frete grátis, mas quando eu olho um supermercado e eu consigo ter uma cesta de pedidos que justifique o frete grátis, muitas vezes as pessoas, pela recorrência dos itens necessários na compra no supermercado, elas acabam comprando mais para conseguir o frete grátis, né? Então aqui, perfumarias, às vezes também tem um ticket médio que justifique explorar cada vez mais o frete grátis e como que está o cálculo desse frete médio dessas categorias durante a nossa análise da Black de 2023. Pessoal, foi isso, Patrick, as informações aqui que eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, os valores totais que nós transacionamos, que a gente capturou, que a gente observa no e-commerce brasileiro, como que ele se desce nas principais categorias, como que essas categorias estão se apresentando, estão evoluindo, e essa parte de canais, né? Como que a gente vê a parte das vendas num canal de uma loja especializada, num canal de um marketplace, ou dentro de uma farmácia, drogaria, dentro de um supermercado. Então, essa visão por canal, sempre associada à estratégia de venda de cada varejista. Legal, Juliana. Muito bom ver um pouquinho esse otimismo, né, que a gente tem nessa fase final do ano. Acho que o e-commerce precisa disso. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, né, antes da gente encerrar, que eu acho que é importante, que eu queria ouvir um pouquinho o que você tem a dizer. A gente, eu acho que, reforçando esse otimismo, tudo indica que essa vai ser a maior Black Friday de todos os tempos, né? E aí eu queria que você desse um pouquinho, dada a sua experiência, as dicas para o varejista que está agora se preparando, né, pensando nisso. Quais são esses cuidados que ele tem que ter realmente para realmente exercer, né, esse poder da Black Friday, trazer a venda, trazer uma venda sustentável também para a sua empresa? O que ele tem que tomar cuidado para ter um planejamento, para ele não perder, né, essa Black Friday nesse ano? Legal, legal. Boa parte dos varejistas, a primeira pergunta é a primeira Black Friday ou não? Boa parte não é a primeira Black Friday. Então, olhar para a última e entender o que não deu certo e o que deu muito certo é o primeiro passo. Porque dentro do que não deu certo, como eu faço dar certo, né? Então, tive uma indisponibilidade, teve alguma situação, quais são as ações de contingência que eu consigo ter para ter uma Black Friday melhor em 2024 do que 2023? Os cenários são otimistas, nós teremos muita oportunidade de vendas, então se planejar olhando os desafios e o que a gente já sofreu no passado para vender mais esse ano é o primeiro passo, né? O segundo é entender realmente qual é o público, qual é o produto, qual vai ser a minha estratégia. Eu vou querer olhar o meu estoque, vou ver o que eu vou querer reduzir desse estoque, o que eu tenho em estoque. Então, qual vai ser qual é o meu objetivo com essa Black Friday, que com certeza vai resultar melhores vendas, porque é isso que vai estar acontecendo no mercado, né? Então, olhar o que eu quero com a minha Black Friday, considerando o meu cenário como varejo, e criar uma estratégia buscando isso, olhando quem é esse meu consumidor. É um consumidor que como que eu olho esse consumidor, faço as minhas campanhas para chegar nele, me comunico com ele de uma forma que ele compre melhor o meu produto, né? Quando a gente fala de parcelamento, da forma que ele quer pagar, onde eu encontro ele, quem é esse consumidor, e principalmente aproveitar a Black Friday para a gente capturar, para ter outros clientes conhecendo a nossa marca, né? Conhecendo a marca, para que possa ter um trabalho de pós-venda, de fidelização e de recorrência do produto da loja desse varejista. Então, existe uma sazonalidade de trocas e devoluções no período da Black Friday, que tem que ser avaliado e cuidado. Então, até que ponto eu tenho essa automação dentro da minha empresa ou não? Até que ponto eu consigo absorver essa sazonalidade? Porque é no pós-venda que tu pode fidelizar um novo público e sim conquistar outros patamares de venda, não só no mês de novembro, mas de forma recorrente para todos os demais meses desse ano e dos próximos anos. É muito legal, Juliana, falar sobre isso, né? O pós-venda é muito importante para garantir a sustentabilidade da empresa no ano seguinte, né? Acho que isso é muito importante e honrar com os prazos, né? Então, ter esse cuidado de, caso você entenda que a sua operação não está capacitada para isso, você procurar novos parceiros ou você estender o prazo. Então, acho que isso é importantíssimo para garantir aí
um negócio saudável, né, para todo mundo. Queria te agradecer, tá, pela participação, muito legal trazer os dados, acho que dados são sempre importantes para guiar, né, as decisões do varejo brasileiro. E a gente está chegando ao fim, agradecer demais. Peço para todo mundo acompanhar os outros blocos esse evento está imperdível, né, muito conteúdo interessante. E eu vou voltar agora para o pessoal do estúdio da RD e vamos dar sequência ao evento. Até a próxima, um grande abraço. Obrigada, Patrick. Tchau, tchau.